Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores. Ih, tá acabando a bateria, peraí. Nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy, porque o azar me persegue. Estamos gravando no dia 2 de 2 de 2025, às 16h51 da tarde. Às 4 horas, quase cedo, 5 horas daqui a pouco. E estamos gravando num domingo. Domingo. Nossa, deu um refluxo brabo aqui. Temos muita coisa para aguentar aqui. Temos muita. Faz um tempo já que eu não gravo, faz uma semana. Eu quero ver se eu posto uma vez por semana agora direitinho. Faço bonitinho a parada. Faço legal. Faço maneiro. Porque eu já gravei um monte de podcast já. E ficou tudo uma merda. E aí agora pelo menos eu tô fazendo com uma edição da thumbnail maneiro. E aí agora cada vez mais eu vou evoluindo, entendeu? Primeiramente era só áudio. E era só falando um monte de merda. Aí depois eu evoluí pra falar as coisas um pouco mais sérias. Aí depois eu consegui botar thumb. Aí depois eu consegui botar no YouTube. Aí depois eu botar no YouTube, gravo pelo computador. Aí depois eu botava no computador, botei thumb. E assim a gente vai indo. Aos poucos, a gente vai indo, entendeu? Aos pouquinhos a gente vai indo. E a parada das últimas notícias que aconteceram no mundo, obviamente não tem muito o que falar além dos Estados Unidos. Eu percebo que eu gosto muito de acompanhar os Estados Unidos, a política americana. Eu acho maneiro lá, o que acontece lá. Não necessariamente eu acho que é um exemplo de país, eu não acho, até porque eles não têm um saúde de graça. Ah, vai vir o cara arrancar falando, mas não é de graça, é do imposto. Entendeu, seu bosta? Entendeu? Foda que é o seguinte, isso é interessante, mano. Eu já fui de direita. Vou contar a história como que eu deixei de ser de direita. Mas eu acho. Ah, será que eu conto agora ou no final? Ué, é meio chato o assunto, assim. Não tem, assim, muita. O resumo. Eu tinha uns 13 anos, era 2018, eleição que o Bolsonaro foi eleito. Eleições ali, as pessoas estavam brigando por política, as pessoas estavam tipo, deixando de falar uma com as outras. E eu me lembro de olhar para aquilo e eu me lembro de ter falado assim: não, eu pelo menos quero entender qual lado eu posso escolher. E eu virei um cara direito. Eu, pelo menos, não, meu pai disse que eu apoio o Bolsonaro. Eu não me lembro. Eu me lembro de eu ser um cara direita, mas não me lembro de eu ter apoiado o Bolsonaro. Eu, me lembro, eu era assim, ó. Eu já fui um cara de direita, entendeu? Que, tipo assim. Mas com o tempo eu fui percebendo certas coisas, assim, da direita brasileira, da dita direita brasileira, que na verdade é extrema direita. E fui vendo certas contradições, ao mesmo tempo fui lendo outras coisas. E aí que tá, eu li bastante coisa diferente, assim. Tipo, eu me lembro, eu li o primeiro filósofo que eu li, de política, né? Foi o Murray Rothbard. Murray Rothbard, cara. Eu li o Anatomia do Estado dele, e eu acho que é dele também o Ética da Liberdade. O Ética da Liberdade eu achei complexo, não li até metade. Mas assim, eu gostava, eu via muitos vídeos do Hans Hermann Hoppe também. E, enfim, e aí eu via pra caralho esses caras, enfim. Só que tinha certas questões assim que eu via que os ANCAPs eles eram muito sem noção. Principalmente na pauta de direitos humanos. Sempre foi uma coisa que eu. Isso foi sempre algo que eu. A questão da pena de morte começou. Eu sempre fui contra. Sempre fui contra a pena de morte. E essa pauta da liberdade de expressão também. E, enfim. E eu comecei a ler esses dois caras aí. Na verdade, o único cara que é o Murray Rothbard. E depois tinha vários livros na Amazon em PDF. PDF não, na Amazon Kindle de esquerda, assim, então Karl Marx, Trotsky. E o livro que me fez começar a considerar. Com o tempo eu deixei de ser ANCAP. Com o tempo fui vendo assim, que esses caras eram muito loucos, sabe? Era mais assim, uma parada muito. Chegava num ponto de. Quando começava a questionar leis, começava uma coisa muito absurda, começava a ficar uma coisa, ah, quem tem dinheiro manda. Ah, porra, pera lá, isso não é certo, sabe? Aí, tipo, começou uma coisa de justificar cartel, eu me lembro, assim, sabe?
Fiquei, pô, isso aí é crime, isso... E uma pergunta que eu sempre tive era, tá, e se uma empresa que tem concorrência chegar ao ponto de virar monopólio? O Estado tem que intervir ali, tem que ter uma lei para que isso não aconteça. Eu nunca vi o ANCAP responder sobre isso. Mas, não, que a concorrência naturalmente não vai, nunca aconteceu isso. Porque se fosse o caso, Big Tech não seria monopólio hoje, sabe? A Globo não seria um monopólio hoje. E a questão da que eu estava falando, que me fez deixar, daí eu virei neoliberal. Eu fiquei acreditar no sentido de que o Estado deveria garantir as liberdades individuais. E também, mas também tem outra coisa que é importante. Eu nunca me identifiquei muito com o bolsonarismo, porque primeira questão ambiental, tipo, nos primeiros 6 meses eu tava cagando o meio ambiente, é um fato que eu dou importância. A questão de LGBT e eles ser a favor de pena de morte. Então, essas questões eu nunca gostei muito. E com o tempo fui vendo que era, conforme eu ia lendo e vendo mais sobre o Bolsonaro, era um cara de extrema direita, né? Eu fiquei, tipo, eu fui de direita uns 8 meses, sabe? Porque daí eu li o livro do Trotsky, A Crise de 1929, tinha uns 13 anos, 14. E aí, ali ele falava que se o Estado estivesse lá para prevenir, para garantir que as pessoas tivessem emprego, então não teria uma crise econômica, porque não teria crise no consumo e o Estado estaria garantindo o mínimo. Eu me lembro quando eu li isso e minha cabeça explodiu de um jeito maravilhoso. Assim, explodiu pra caralho, entendeu? E daí foi quando eu pensei, pô, o Estado é mais importante do que eu pensava. Porque assim, tu pensa os caras que são anarquistas, é a filosofia do anarquismo, e quando eu falo anarquismo, é o anarquismo da esquerda, não o anarquismo da direita, que não é anarquismo sério pra mim. Anarcapitalismo pra mim é só feudalismo. É só nome bonito pra feudalismo, sabe? É uma parada muito. Tem uma profundidade intelectual ali? Tem, mas chega num ponto em que assim, é muito raso, sabe? É a profundidade de um pires, entendeu? Que nem o Cauê Moura disse. Então o cara que é ANCAP chega num ponto. E além de que é o seguinte: 90% dos caras que se dizem ANCAP são, na verdade, pessoas de extrema direita. Não tem assim. Eu me lembro na pandemia mesmo, eu tinha um certo respeito intelectual pelos anarcapitalistas, justamente porque eu tinha lido os livros, porque eu tinha visto os caras, eu tinha falado, porra, esses caras não estão tirando a parada do rabo. Eles falam umas merdas, mas aí todos os respectivos lados falam. E eu me lembro muito bem da pandemia que tava falando uma coisa de fechar, de quarentena, e simplesmente eles, foda-se, caguei, Paulo Cogos também, cara. Nossa, meu Deus, era uma coisa assim. E o Flow Podcast teve muita parte, fez muita parte da minha formação política pela questão do debate, da discussão. O Flow Podcast, cara, era muito maneiro em 2018, assim. Na pandemia eles fizeram sucesso pra caralho, né? Mas em 2018 era muito legal ver o quanto ah, gostar daquilo era uma parada underground, sabe? Era uma parada assim, porra, ninguém conhece muito, sabe? E tinha meme, eu me lembro que tinha meme assim do Monark falando assim, pô, o Monark é melhor que meu professor de filosofia. Tinha esses papos, entendeu? E hoje ele é tido como burrão, tá ligado? Hoje ficou uma coisa completamente oposta, mano, ao que ele já foi considerado, né? Ele teve uma ascensão, depois uma queda, depois uma puta de uma ascensão e uma puta de uma queda depois. Eu já falei, eu acho injusto o que aconteceu com ele. Eu defendi o Monark no dia do Monark Day, porque ele falou a ideia da pior maneira possível. Pra mim é muito mais perigoso o que ele tem falado hoje do que defender a primeira emenda, sabe? O Rafinha Bastos defende, o Bling Rills defende, o Noam Chomsky defende. Ninguém acha que eles são nazistas, porque eles não são. Então, defender a liberdade do teu inimigo não te faz igual o teu inimigo. Essa é a parada. Agora, a única vez que eu fui de fato a favor de acontecer alguma coisa, uma punição com ele, meu olho tá todo bugado aqui, deixa eu só ver. Uma punição maior com o Monarca foi no dia do 8 de janeiro que ele votou lendo Figueiredo. Eu falei, meu irmão, você não pode, sabe? E mesmo na época, eu falei, ele tem que ter direito à defesa, não pode ser feito de qualquer jeito. Tem vídeo meu gravado disso na época. Então, tem que ser feito de maneira responsável.
E a parada, e foi assim basicamente que eu me tornei alguém aos poucos. Eu não tinha esquerda na internet, né? Eu era bem nerd, então, tipo assim, eu pesquisava, lia sobre o assunto que eu gostava do assunto nerd pra caralho. E aí, tipo, a questão da. Eu nunca fui stalinista, ou comunista propriamente dito. O que eu sempre defendi foi. Sempre também é uma palavra muito forte, mas conforme o tempo foi passando, eu era um cara keynesiano ali, quando eu li aquele livro, eu virei um cara keynesiano. Aí, com o tempo, fui ficando. E hoje o que eu acho é uma espécie de socialismo de mercado, ou seja, aquela coisa assim: o mercado serve ao Estado, não é o Estado que serve ao mercado, e o mercado serve ao Estado porque o Estado serve ao trabalhador. Entende? Então fica nesse ciclo vicioso. Então é o capitalismo. Só que eu não acho que o socialismo do século XXI seja socialismo. Eu nunca fui a favor do socialismo real, entende? Ou seja, do socialismo em que a burocracia toma conta dos meios de produção, em que tem o partido único, aquela coisa toda. Nunca fui a favor disso. Mas eu fui durante muito tempo da visão de que o socialismo do século XXI era socialismo. Eu não acho mais isso, tanto tempo que eu tô falando, isso é recente até isso. Estou falando sobre isso, falando que eu achava que o socialismo do século XXI era um nome bonito para dizer que defendia uma centro-esquerda, uma bem mais para esquerda, entende? E hoje eu me identifico com o trabalhismo. Eu não me importo com o título de me dizer que eu sou um socialista democrático, mas eu não me identifico com o socialismo e nem com o capitalismo, porque para mim, tanto o capitalismo quanto o socialismo, eles continuam tendo muitos problemas parecidos. E ao invés de se procurar uma solução para esses mesmos problemas, que eu acho que tem que ser para um Estado que represente o trabalhador, na verdade fica muitas vezes uma discussão sobre quem patrocinou tal campanha, uma discussão muito rasa, entende? Que nem, por exemplo, assim, por isso que eu digo, eu sou trabalhista, eu não sou socialista, e tem trabalhistas que dizem o capitalismo é melhor, tem outros trabalhistas que dizem o socialismo é melhor, é uma coisa muito de cada um. Eu, pessoalmente, não caguei um pouco para esses títulos, porque eu defendo a propriedade privada desde que ela tenha um fim social. Ou seja, eu não vejo problema. Estou falando, me referindo a macroempresa também, não a microempresa. O cara que quer montar o salão dele, a padaria dele, ele monte, entende? Não tem problema nenhum com isso. Agora, o cara que quer montar a nova petroleira, mineradora, não sei o que, pô, isso aí tem que ter uma legislação do Estado. E para mim, o Estado tem que ter uma parte daquilo, porque para mim é uma questão de soberania do país, entende? Não é deixar à mercê do mercado de qualquer jeito, vai pensar, vai te fuder com aquilo, não vai ser bem feito, entende? E tem muitas estatais que são muito mal feitas, inclusive. Por quê? Porque muitas vezes é feita a politicagem. E aí é que tá a parada que o Estado ele precisa ser técnico e popular, tem que representar ali o trabalhador, tem que estar ali com o sindicato, algo que, por exemplo, na União Soviética não tinha. Stalin acabou com muito sindicato, sabe? Então esse socialismo soviético nunca foi a favor. E essa visão de que o socialismo de mercado é um socialismo, eu até achei a ideia interessante quanto modelo econômico. Mas eu não acho que isso é socialismo, eu acho que é um nome bonito para dizer que defende o capitalismo, entende? Porque pela definição de capitalismo, não sei se o que é capitalismo. A definição do capitalismo é defende a propriedade privada e livre mercado. Eu não sou contra a propriedade privada e livre mercado. Porém, eu acho que tem que ser em pouquíssimos graus. As macroempresas, a microeconomia ali, as microempresas, eu acho melhor que tem, sabe? E também tem certas questões também, tipo, às vezes eu vi uma reportagem falando que a Rússia, ela tinha uma estatal para fazer refrigerante. Eu falei, pra que que o Estado tem que estar lá? Deixa o mercado fazer, sabe? E ao mesmo tempo tem o mercado que diz, eu vou fazer um produto merda, com obsolescência programada, para esse produto ficar ruim e tu comprar mais. É uma relação um pouco assim entre socialismo e capitalismo, entre Estado e mercado, né? Claro que tem muitas maneiras de administrar o capitalismo. Tem várias ideologias dentro desse espectro. E no geral eu sou mais capitalista que socialista.
Mas também tô bem à esquerda pra ser capitalista. E, no geral, assim, é uma relação que, no fundo, se ela não for pensada por princípios, ou seja, por nós queremos a vida das pessoas melhor, nós queremos que o trabalhador tenha mais conforto, nós queremos que o trabalhador tenha lazer, tenha uma vida digna e que não seja explorado nem pelo Estado, nem pela propriedade privada. Se enquanto fica nisso, muitas vezes, eu não vejo muita diferença entre o capitalismo e o socialismo, porque o stalinismo explorou muito o trabalhador também, sabe? Então, o capitalismo também é pra caralho. A China ali, capitalista pra cacete, tem trabalho escravo aqui no Brasil mesmo, sabe? É meio isso, entendeu? Porém, contudo, entretanto, eu estou há 15 minutos falando de política, falei de um monte de coisa, maneira aqui, interessante, agora eu tô cavanhaque aqui, maneira. Esses dias eu postei até no Insta, eu fiz uma coisa assim, ó. Não, não apareceu. Eu tinha feito um bigodinho maneirinho. Pô, maneiro, cara. Eu gostei pessoalmente. Enfim, cara, não tem, assim, as últimas notícias do dia. Uma coisa que eu queria perguntar, assim, ninguém vê esse podcast, ninguém vê esse podcast, entendeu? Ah, ninguém sabe, ninguém conhece, tô há 5 anos produzindo coisa na internet. O foda é que, é o seguinte, eu produzi muita coisa na internet e eu deletei muitas coisas. Eu tenho um canal no YouTube, por exemplo, que é só de podcast antigo, meu. Só de podcast antigo. Antigo pra caralho. E outro que eu tinha um blog que falava de tecnologia e cinema e eu apaguei. E eu falo, por que que eu fiz isso? Era melhor eu ter deixado lá. Porque ia ser do caralho ver o quanto que eu evoluí. E eu tenho blog de crônica desde 2021. É, tipo, desde 2020 eu produzo conteúdo. Aí 21 eu comecei a postar. 20 eu comecei a postar desenho. 21 criei o blog de crônica lá e textos. Caralho, 4. E aí o tempo vai passando, gente. Agora eu tinha 15 anos, agora eu vou fazer 20. E eu ainda estou atrás do meu sonho. Quando eles falaram desista, olha o discurso de coach. Quando eles falam você desista, você vai falar, eu vou olhar para você e dizer desista, porque é muito melhor, muito mais fácil, tá bom? Eu não tô aqui para fazer discurso de coach. Isso aqui, meu, eu tô 5 anos produzindo conteúdo beleza. 5 anos produzindo conteúdo beleza. Eu faço aqui meio que pelo hábito, entendeu? Eu nem tenho mais esperança que isso aqui vai dar certo. Mas, uma hora vai. Ah, se vai dar certo, não. Uma hora vai, entendeu? Uma hora vai ter que dar certo, entendeu? É nerf ou nada, não tem discussão, entendeu? Que nem o meu desenho lá. Ah, mas tem meus desenhos que eu posto lá, não sei o que, os desenhos, caralho, quatro. Meu irmão, é isso ou nada, entendeu? Porra, eu tô correndo atrás. Iniciei na faculdade. Os caras estão indo contra o nosso progresso, o que que a gente faz? A gente continua, a gente tenta, entendeu? Não tem muito o que fazer. Enfim, cara. E daí teve o Oscar, teve aí eu finalmente vi o Ainda Estou Aqui. Só que eu vi pirata, ou seja, ficou uma merda a experiência. O filme é bom, ele é bom o filme. Só que eu simplesmente, a experiência foi tão ruim, porque era pirata, era com a câmera gravando mesmo. Aí eu não entendi às vezes o que o cara falou ali no áudio. Aí era aquele site pirata que tu entrava cheio de publicidade. Meu cachorro começava a latir. Aí, pô, um monte de coisa. Eu só queria ver o filme do Rubens Paiva, o filme da família do Marcelo Rubens Paiva. E foi bem legal. O filme é bom, cara. O filme é bom. Eu quero ver todos os filmes e fazer uma Raven de listas dos filmes do Oscar, tá bom? Que eu gostaria de cobrir. Eu quero ver se eu cubro esse Oscar hoje. Faço uma live ao vivo, talvez com algum amigo, alguma coisa, sabe? E enfim, porque ia ser muito maneiro, cara. É uma parada que eu curto pra caralho cinema. Vamos ver o que você acha. Ninguém vai ver isso aqui. Ninguém vê isso aqui. Também de outras notícias que nós temos pra mandar. Normalmente eu fico enrolando, né? As pessoas que me escutam, porque isso aqui era para ser um podcast que eu falava, conversava com vocês. Conversava sobre a vida, conversava sobre qualquer merda, entendeu? Com o tempo eu falei, foda-se, eu vou falar de política e vou falar das coisas que eu gosto. Caguei, eu não queria que isso aqui fosse, mas com o tempo é meio é que tipo assim, porra, chega um momento que tu fala, eu não sou uma pessoa tão interessante, tão divertida assim, pra te entreter meia hora por semana. Eu não sou isso, eu não sou esse cara, entendeu?
Desculpa, mas é verdade. Eu não sou o bonzão. Eu não sou o bonzão, cara. Eu não sou o Arthur PT. E vários episódios que eu falei que o Arthur PT é um cara que eu admiro pra caralho. E admiro. Mas eu não sou bonzão. Entendeu? Eu queria ser o Arthur Petri e virei, sei lá, o. Sei lá, não sei quem. Reinaldo Azevedo. Mas, puta merda também. Puta, exemplo bosta. Eu gosto dele, mano. Porra, não, não quero. Não, não quero isso, cara. Eu não quero ser jornalista. Só quero falar merda aqui. Eu me lembro do dia. Nossa, isso aí é uma coisa assim. Eu me lembro do dia em que eu descobri que eu podia viver de falar merda. Viver falando bobagem. Falei, meu Deus! Como é que pode? Eu falei, isso é meu sonho. E é meu sonho. Entendeu? E eu também, estamos lutando. Se eu conseguir ou não, obviamente eu não consegui. 5 anos dessa merda aí, mas a gente vai com o tempo a gente vai. Entendeu? Ao mesmo tempo eu vejo que, porra, tá bom, até que seria bom fazer uma parada um pouco mais séria. Às vezes eu falo aqui, né? Eu sou, até que, porra, se fizer uma parada um pouco mais produzida, um pouco mais pensada, é mais reflexiva, ok, até que seria bom nisso, mas eu gosto de falar merda, eu gosto de falar bobagem, entendeu? E o que eu ia falar também, que eu me lembrei agora da notícia, de outras duas notícias, como eu falei de como eu virei um cara esquerdinha, esquerdola, né? Eu também. É que eu queria falar da questão do PDT com o PT, que estava tendo rumores disso. Olha, eu nunca escondi minha preferência partidária pelo PDT, é um partido que eu gosto muito, é o único partido que eu penso em me filiar, não tem por que esconder isso também. Penso em filiar ainda hoje. Mas, cara, pelo amor de Deus, assim, pra mim hoje os maiores problemas do PDT são o Carlos Lupe e o Ciro Gomes. O Ciro Gomes não é nem pela questão dele ser contrário ao PT, mas dele ficar de cu doce pra bolsonarista, ele ficar dando a entender o tempo todo que acha justificável um cara bolsonarista, sabe? Tudo entende? Não dá. Isso não dá. Não dá pra negociar esse tipo de coisa. Pra mim, quem tá no PDT e apoiou o candidato bolsonarista não tem que estar no partido. Caguei, entendeu? Não tem que estar no partido. Ponto final. E também o Carlos Lupe muitas vezes rende a um fisiologismo. É um, assim, e os dois, tanto o Ciro Gomes, tanto o Carlos Lupe, tu olha pra eles assim no sentido de serem, são bons políticos, o Ciro Gomes principalmente. E já falei várias vezes que eu admiro ele e tal. A única questão é a seguinte, eu não era contra a candidatura dele em 2022, mas eu não concordava que com o que era melhor passar pelo risco do Bolsonaro ganhar no primeiro turno do que ah, vamos tentar construir uma terceira via e tal. O Ciro Gomes muitas vezes não representava essa terceira via. A terceira via, sejamos sinceros, a terceira via no Brasil, ela sempre foi de direita. A terceira via no Brasil sempre foi o Sérgio Moro, sempre foi o João Dória, sabe? E não estou dizendo que o Lula não tenha feito um programa contra direitos sociais, que corresponde muitas vezes à direita. Mas o Ciro Gomes lá no meio, um cara de esquerda pra caralho, que é mais esquerda que o Lula, pra mim, e ele mesmo fala isso, querendo, porra, ser essa terceira via, ele não conquistou eleitor, sabe? Então, assim, ele não pode. A posição de neutralidade do PDT em eleições entre PL e PT, eu concordo, não discordo nem um pouco. Agora, essa posição de dar a entender que em bolsonarismo não sei o que, não sei o que. E assim, eu não duvido que o PDT vá fazer algo com o PT. E para mim isso vai ser, não vou dizer a morte do partido, não, é muito forte, mas vai ser a morte da esquerda como um todo. Da esquerda, falei meio errado, mas das esquerdas como um todo. Porque os quatro partidos de esquerda hoje que conseguem uma chance eleitoral, o PSOL, o PSB, o PT e o PDT. PSOL é puxadinho do PT, o PSB ali é centro pra mim, mas é progressista. O PDT é o único partido de centro-esquerda mesmo, sabe? Entende? Então, o PSOL é aquela coisa assim, eu vou aonde o PT vai, sabe? Então, e tem bons nomes ali, mas assim, porra, coisa mais ridícula, entende? E o PSOL não tem muita independência, assim. E ao mesmo tempo, o PDT ele fica num lado assim, vamos.
O Ciro principalmente fala isso. Eu vou. O Ciro fala assim: o PT é o partido que fez o programa da direita. Quando estava no governo ali, esse principalmente concordo. Ah, aí depois o PDT, muitas vezes que nem a candidatura da Juliana Brizola aqui para Porto Alegre, o vice dela era de direita. Quer dizer, tá falando mal do PT para fazer a mesma coisa. Ah, mas é a coligação, não sei o que, mas, meu irmão, manter a coerência. Chamasse outros partidos de esquerda. Tem o PV, tem o PCdoB, sabe? Tem o PSOL mesmo, tem o PSB, tem outros partidos de esquerda. O PV até não acho tão de esquerda, o PSB também, mas são mais progressistas e que dá para construir algo, sabe? Dá para construir alguma coisa ali, mas simplesmente não quer, entendeu? É mais conveniente pro Ciro atrair esse eleitor, mais conveniente pro Carlos Lupe continuar nesse fisiologismo do PT. Então, é uma situação merda, não tem outra situação. Bosta, uma situação bosta, não tem outra palavra. E a. E a. O que eu ia falar do Ciro Gomes? Não, eu falei, eu gosto dele. Votaria nele para 2026. Eu escrevi um artigo bem longo falando sobre 2026, falando sobre o que eu achava que poderia acontecer. E tinha, assim, a candidatura do Ciro Gomes, ela só iria dar certo se fosse em, nossa, em condições muito específicas. Porque o- os nomes que pra mim tem força pra chegar no segundo turno é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, apesar de estar tendo certos problemas agora, o próprio Ciro, alguém do PT, Simone Tebet ou a família Bolsonaro. O terceiro lugar, eu ainda fui discutir essa possibilidade. Pra mim estaria entre Eduardo Leite, o cara, o candidato do MBL, do Missão, o claro que entre esses todos que eu falei, eles vai ter. São só dois que vão chegar, né? Mas o que eu quero dizer é ter próprio Pablo Marçal. A questão é a seguinte: vai se dividir o campo, entende? Quem vai chegar no segundo turno das 2016 vai depender muito da postura do PT e do Bolsonaro em 2026. Ou seja, a Gleisi Hoffmann, por exemplo, estava falando em apoiar o MDB, em que o MDB tinha que voltar para a base do PT. Beleza, agora o único candidato de esquerda hoje que tem mais chances eleitorais que o Lula, por exemplo, que o Lula não, mas que o Haddad, sabe que tem a chance eleitoral além do PT, é o Ciro Gomes. O PT não vai apoiar provavelmente o Ciro Gomes por uma rivalidade grande que tem com o PDT, por problemas com o próprio Ciro Gomes, e que eu também critico, mas o que não quer dizer que eu acho essa postura do PT correta. E provavelmente vai fazer, por exemplo, um apoio a Simone Tebet, que tem o apoio da Globo, por exemplo, que tem o MDB ali, que está no governo, sabe? Então, eu, por exemplo, não concordei com a postura do Ciro de um apoio tímido ao segundo turno. Agora, hoje, essa postura pode ajudar ele a chegar no segundo turno. Eu não sei quem vai ganhar. Acho difícil, daí é realmente previsível. Mas os contextos como isso vai se dar, ah, que nem assim, tá forte essa coisa do é tempo de Ciro Gomes, é tempo de Ciro Gomes. A galera tá sentindo que o cara é preparado, e ele é mesmo. E não votou, eu não votei nele, por exemplo, eu represento muito desse eleitor, eu acho, um pouco mais politizado. Não votei no Ciro em 2022 porque tinha medo do Bolsonaro vencer, simples. Eu concordo que o ideal era ele, mas, enfim. E também tem críticas ao projeto do Ciro Gomes. Ele, por exemplo, não fala muito em reforma de base, que é algo que eu acho, no mínimo, estranho. Porém, o que eu estava falando, e daí do bolsonarismo, fica aquela coisa entre. Acho difícil o Tarcísio, até porque nunca foi eleito para presidência um governador de São Paulo, e também ele pode se candidatar à reeleição, que é melhor para ele. Tem o Romeu Zema, que é meio expurgado entre os próprios bolsonaristas. Eu não acho que ele tem tanto apelo popular, ele é um cara bem coxinha, assim, apesar de ele ter ganhado no próprio estado. Ele. Acho difícil ele ser o candidato do bolsonarismo. Apesar de que, por exemplo, seria mais ele do que o Caiado. E o Caiado provavelmente aceitaria esse voto, esse apoio do Bolsonaro, até porque apoiou ele no segundo turno. Vai ficar meio que entre esses dois, assim, o Marçal falou que ia ir para a presidência, também vai, tem nome, tem percentual forte ali.
Mas eu acho um pouco difícil ele chegar no segundo turno. Só olhar para as eleições de São Paulo ali, ele cometeu muito crime eleitoral também. Enfim, é um cenário assim que vai depender das posturas dos seus respectivos líderes. Acho que provavelmente vai ser eleito alguém, mesmo que seja alguém bolsonarista, vai ser o bolsonarista moderado, entende? Que eu não concordo. Mas eu acho que provavelmente vai ser a Simone Tebet ou o Ronaldo Caiado, ah, que vai isso. E existem as possibilidades de outros candidatos irem no lugar, como eu falei, o Romeu Zema, alguém da família do Bolsonaro, que eu acho que ninguém leva a sério muito, a não ser dos próprios bolsonaristas. Essa questão também, o bolsonarista está se dividindo muito também. Então isso também ajuda um pouco, sabe? E, enfim, o Pablo Marçal, a família dele toda hora brigando, esses caras que falam assim, porra, o bolsonarismo passou do ponto mesmo, mas eu prefiro ele ao Lula, aquela coisa. A extrema-direita está se dividindo. Entende? E, enfim, eu tô aqui fazendo um, um- uma aposta mesmo, não tem muito. Eu escrevi mais detalhes de cada candidato, o que eu achava que ia acontecer e tal. Que não foi uma aposta, vai ser uma eleição muito caótica. Eu espero que o STF não fique que nem em 2022 que ficou censurando a imprensa. Até o controle das mentiras dos candidatos eu entendo. Agora, da imprensa não. Eu acho exagero, eu não concordo com isso. Porém, contudo, entretanto, todavia, falei de um monte de coisa aqui, tá bom? E daí eu falei sobre 2026, falei sobre PT e PDT também, que eu falei que não acho uma boa. Eu acho que tinha que ter um novo partido trabalhista também. Sabe? Falta um movimento trabalhista que paute o debate público também, organizado ali. Fica muitas vezes numa coisa rasa, desorganizada, entende? Sabe, o PDT representa o Brizola ali. O PTB também morreu, era um partido. Não existe muito. O único partido trabalhista que sobrou hoje foi o PDT e tá aos poucos morrendo, sabe? O que é uma merda. Então, enfim, estamos gravando há 32 minutos já, estamos no dia 2 de 2 de 2025. Paramos de gravar às 5h23 da tarde. Eu espero que você tenha gostado do que eu falei de tudo aqui. Reage aí no comentário, fala o que tu acha da minha ideia de eu cobrir o Oscar. Fala da tua ideia de eu começar a escrever mais sobre política, talvez. O que tu acha, enfim. Enfim. E também vai deixar aqui embaixo outros trabalhos que eu fiz, outras coisas que eu fiz, que eu faço. Doe também o Pix, dá o like, compartilhe. Até mais e tchau. Deixa eu desligar aqui. Tchau.